Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula de hoje, Igreja Voz da Verdade. Eu sempre digo aqui, nós amamos todas as pessoas, convivemos com todas as pessoas, independente de religião, até mesmo quem não tem religião. Toda a nossa abordagem é na área teológica, no campo das ideias, nada que é proibido, não é falar mal de religião. Deus me guarde de cometer este pecado, não. Nós estamos comparando o que um grupo religioso ensina e o que a palavra de Deus diz. Apenas isto no campo teológico. E é o que nós estamos fazendo com a Igreja Voz da Verdade. As pessoas que frequentam esta denominação são pessoas piedosas, todas com o mesmo objetivo de adorar a Deus. Porém, existem algumas doutrinas, não são todas. Eu abordei aqui, por exemplo, uma que é negada pelo grupo, a doutrina da Santíssima Trindade. O grupo coloca alguns textos para negar esta doutrina, a doutrina da Santíssima Trindade. E qual é a definição dessa doutrina? Que nós adoramos um único Deus. Porém, nós encontramos, segundo a Bíblia, três pessoas distintas na divindade. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é ensinado desde o começo da história da igreja e vem até hoje. Por isso que nós chamamos cristianismo ortodoxo, doutrina ortodoxa, porque ela vem sendo ensinada nesses 2000 anos de cristianismo. Porém, o grupo nega esta doutrina. Então, em aulas anteriores, elas estão aí no playlist, eu mostrei por que nós ensinamos essa doutrina, mostrei na Bíblia, isso que é importante. E também mostrei o argumento da Igreja Evangélica, a Voz da Verdade, para negar esta doutrina, tá bom? Tudo que eu ensino aqui, você encontra na série apologética, esta coleção de 6 volumes publicada pela nossa instituição. Mas depois eu falo sobre isso. Vamos para a aula. Chega de moleza, vamos trabalhar. Então, Igreja Evangélica, Voz da Verdade, nós vamos hoje finalizar esse assunto vendo a questão da fórmula batismal e o significado do batismo. Porque já que negam a Santíssima Trindade, eles usam outra fórmula batismal, é o que nós vamos aprender. Aliás, a aula anterior sobre o assunto está disponível aí, hoje é o complemento da aula. Então eu disse que o grupo, segundo a nossa interpretação, erra pelo menos em 3 itens sobre essa questão. É o que nós entendemos, e eu vou mostrar por que nós achamos que está errado. O batismo não invoca o nome de Jesus. Esta é uma argumentação do grupo. O batismo nunca foi realizado em nome de Jesus apenas. Em Atos 2:38 se lê que a autoridade para ministrar o batismo fora dada por Jesus. E assim o batismo se realizava pela autoridade dele, na conformidade de Mateus 28:19. Então vamos ver o texto, Atos 2:38, é o texto alegado pela Igreja Voz da Verdade. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, em nome é na autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o pastor, o líder, o reverendo, o bispo realiza um batismo, ele está fazendo aquilo na autoridade que foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi outro que deu essa autoridade. Todo mundo sabe que quando a pessoa está sendo batizada é porque é uma ordem autorizada, determinada por Jesus. E como deve ser feito esse batismo? Aí sim, Mateus 28:19. Porque quem recebeu essa autoridade, quem deu essa autoridade, foi Jesus. Jesus.
E ele mesmo, a maior autoridade no assunto, 100% Deus e 100% homem. Jesus Cristo nosso Senhor, duas naturezas, uma só pessoa. Então ele ordenou, Mateus 28:19, portanto ide, olha Jesus falando, fazei discípulos de todas as nações. Está vendo? A autoridade vem de quem? De Jesus, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus que falou, não tem o que se discutir. Então, lá em Atos está falando, na autoridade de quem nós vamos batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, na autoridade de Jesus, foi ele que determinou, está aqui, a ordenança, tá bom? Segundo argumento, batismo para remissão, para perdão e remissão de pecados. Não, batismo não é isto. A Bíblia enfatiza a humanidade de Jesus. Nós podemos ler em João 1, verso 14, a primeira carta de João, capítulo 4, do versos 1 ao 3. Depois você confere aí com calma, mas ressaltando que é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Aí vem João, primeira carta de João 1, 7 até a 9, Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Só conferir, e não a água de batismo. Crer em batismo regeneracional é fazer do batismo um sacramento como dogma da Igreja Católica. Não, o batismo não salva ninguém, não purifica ninguém do pecado. É o sangue de Jesus vertido lá na cruz, a vicariedade, a substituição, a morte de Jesus. O seu sangue vertido na cruz é que pagou a nossa culpa, substituiu a nossa culpa. Nós somos salvos porque ele pagou o preço da nossa redenção. Eu vou lançar rapidamente mão de uma analogia que eu sempre digo para os meus alunos do curso presencial. Eu tive o privilégio de servir o Exército Brasileiro. Eu sou da classe de 1961, eu nasci em 61. Então, quando eu completei lá meus 17, indo para os 18 anos, eu me inscrevi, como é obrigatório, e fui convocado a servir o quartel. A partir do dia que eu fui para o quartel, eu deixei de ser civil e passei a pertencer ao Exército Brasileiro. Eu fazia parte. Se eu cometesse algum delito e a polícia me pegasse naquele delito ou fosse acusado, a polícia tinha que me entregar para o Exército Brasileiro, porque eu pertencia ao Exército Brasileiro, passei a pertencer a partir daquela data, fiquei 1 ano e meio lá. Então veja, quando chegou no dia 25 de agosto, dia do soldado, aí teve o juramento. Os familiares, é uma reunião aberta, é muito bonita esta reunião, convidei amigos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, e lá eu fiz um juramento de, se necessário, dar a minha vida pela pátria. É um juramento que eu fiz, mas eu já pertencia ao Exército Brasileiro, mas ali eu fiz uma confissão pública. Mesma coisa o batismo nas águas. Quando a pessoa aceita Jesus, ele já passa a pertencer à igreja, ao reino de Deus. Ele já é salvo, a pessoa já é salva. Por quê? Porque teve um encontro com Cristo, foi impactado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus foi revelada, é o processo da regeneração, a pessoa aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, então ela já é salva. Mas depois ela é discipulada, e aí há o batismo, uma confissão pública. O batismo é público, chama os parentes, os amigos, ela funciona até como evangelização, e a pessoa ali confessa que realmente é aquilo que quer, realmente aquilo foi o mais importante que aconteceu com ela, que ela se regenerou, que ela se converteu, que ela teve um encontro com Cristo, então ela quer fazer uma confissão pública, então ela passa pelo batismo. Mas antes de ser batizada, ela não era salva? Claro que era salva. Olha, exemplo, o ladrão que se arrependeu na cruz. Ele foi salvo, embora não tenha sido batizado. Portanto, o batismo é apenas uma ordenança, uma confissão pública de que realmente nós queremos aquilo para o resto da nossa vida, que nós não negaremos a nossa fé. Tranquilo? Entendeu? Vamos em frente.
Então, em Atos 10 e 44, lemos: E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Sabemos que o mundo não podia receber o batismo no Espírito Santo. Aí isso está em João 14 e 17. Olha, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita conosco e estará em vós. Então por que aquelas pessoas receberam o Espírito Santo se o mundo não pode receber? E elas não tinham ainda sido batizadas nas águas, porque a pessoa é salva antes do batismo. Quando ela tem um encontro com Cristo, o mundo não pode receber o Espírito Santo. A Bíblia diz na primeira carta que João escreveu, no capítulo 5, verso 19, o mundo jaz no maligno, mas você que teve um encontro com Cristo, ainda que você ainda não tenha sido batizado, mas você já é salvo, porque para entender que Jesus é Deus, para adorá-lo, precisa da revelação do Espírito Santo. Então nós somos salvos. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele substituiu o pecado, os pecados que nós cometemos no passado, no presente e que ainda vamos cometer. Ele já pagou o preço. Portanto, somos livres, porque Jesus nos resgatou. Então, o batismo é uma ordenança, mas não salva, não regenera. Tá bom? Bem, como poderia, então, os ouvintes da casa de Cornélio receber o batismo com o Espírito Santo se não fossem salvos por não terem sido batizados nas águas? Batismo nas águas é uma ordenança para as pessoas salvas e não para serem salvas. Isso pode ser confirmado em Atos 10 e 48. E terceiro, para fechar a aula, eles batizavam invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Jesus. Olha, aí muitas aulas explicando que nós cremos em 3 pessoas distintas. Jesus não é o Pai, e nem o Pai é Jesus, o Filho ou o Espírito Santo, e nem o Espírito Santo é Jesus e nem o Pai. São 3 pessoas distintas. Isto foi mostrado durante as aulas com clareza. Se você perdeu as aulas, só conferir. Só conferir. Então, concluindo o assunto deste grupo religioso, são estas 2 doutrinas que eu resolvi abordar. A mais importante, a Santíssima Trindade, e a questão da fórmula batismal. Se você quiser aprofundar, quiser um material completo, você encontra nesta coleção Série Apologética, publicada pela nossa instituição, que há mais de 30 anos vem ajudando a igreja brasileira no combate às seitas heresias. Então esse trabalho, nós temos aqui 6 volumes, 5 temas em cada volume. Aqui nós tratamos das testemunhas de Jeová, sempre de maneira educada, com clareza, mostrando quem fundou o movimento, a história do movimento, ou quem ensina o movimento, e comparando com a palavra de Deus. Isso também é feito com os adventistas, com o movimento, com a Igreja Voz da Verdade, com o budismo, com o hinduísmo, todos os grupos religiosos, o espiritismo, sempre o mesmo procedimento. Quem fundou o movimento, a história do movimento, o que ensina o movimento e comparando com a palavra de Deus. Se você quiser adquirir esse material, só acessar o nosso site, o www.icp.com.br. Se você ainda não é inscrito no canal, dá um toque aí na inscrição e no sininho, assim quando eu subir a aula você é avisado. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.